se concentre para que você possa entender. Efésios capítulo 3, versículo 1 até o 6 diz assim: quando penso em tudo isso, Paulo está falando, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. Eu estou sendo perseguido e fui preso, porque estou pregando o evangelho para vocês, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial, de estender a sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Que segredo? Volta a imagem, por favor, da 70ª semana. Esse segredo aqui. Deus revelou para Paulo esse segredo. E ele recebeu o privilégio de anunciar esse mistério, esse segredo aos gentios. Aí o texto continua, no verso 4. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo. Que segredo? A respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, ou seja, não foi revelado aos profetas do Antigo Testamento, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Foi revelado a Paulo, foi revelado a João, foi revelado a Pedro. E este é o segredo revelado. Qual é o segredo revelado, pastor? Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a mesma promessa em Cristo Jesus. Volta na imagem da 70ª semana. Aqui, a igreja é formada por gentios e por judeus. Os primeiros crentes foram judeus. Pedro era judeu, Paulo era judeu, os 12 apóstolos eram judeus, com os 12 apóstolos, isso, eram judeus, e a igreja em Atos 2 estava reunida em um lugar esperando a descida do Espírito Santo, tinham 120 pessoas, e foram cheias do Espírito Santo, ali começou a dispensação da igreja, ou o período da igreja, e quem é que estava ali? Só judeus, a igreja começou com judeus. A partir da próxima geração dos discípulos dos apóstolos, então aí começou-se a alcançar os não-judeus. Na verdade, na própria geração dos apóstolos, porque muitos dos discípulos de Paulo, de Pedro, de João, já eram gentios, não eram judeus. Amém? Você consegue compreender isso? E hoje a igreja, na sua maioria, é gentílica, mas há toneladas de judeus que são crentes, que são cristãos. Muitos se denominam de messiânicos, de judeus messiânicos. Por quê? Porque creem no Messias, mas creem no Messias. A igreja, nós não nos tornamos Israel. Eu não me torno judeu, é o judeu que se torna a igreja. Quando eu creio em Jesus, eu não me torno judeu. Tem gente querendo virar judeu. Talvez eu tenha sangue judeu, tem muita gente que tem sangue judeu e não sabe, porque Deus espalhou os judeus por todas as partes. Quem aqui conhece um judeu? Ninguém. Eu conheço judeu, eu conheço vários judeus, porque tem judeu espalhado em tudo que é lugar. A Maidália, a esposa do Dr. Johnny, é judia. Se vocês não sabem, ela é judia. Judia não é aquela pessoa que judia dos outros, tá? Judia é o feminino de judeu. Ela é judia. Então, eu conheço vários judeus, porque eles estão espalhados, aonde você vai ter um judeu. Vai em São Paulo para tu ver, a maior parte dos comerciantes são judeus, porque Deus espalhou eles em todas as partes do mundo, e a promessa que está lá em Jeremias e Ezequiel, Jeremias 36, 31 e Ezequiel 36, é que Deus vai trazer esses judeus de volta para Israel. Eu não sei se vocês, pesquisem sobre isso para vocês entenderem, você que está me assistindo, você que está aqui, nunca houve tanto judeu voltando para Israel como agora. O ano passado houve recorde de judeus voltando para Israel, porque o sonho de todo judeu é voltar para Sião. Sião é Jerusalém. O sonho de todo judeu é voltar para lá, porque Deus está atraindo eles, porque aquela nação será a cabeça das nações. Amém? Não tem como odiar Israel. No Holocausto, Hitler matou
milhões de judeus. E, se vocês não sabem, ele foi inspirado por um escrito de Lutero. Porque Lutero chegou a uma fase na vida dele em que ele passou a odiar os judeus. Ele dizia que judeu tinha que morrer, porque mataram Jesus. Mas não é essa a compreensão da igreja. A igreja precisa amar e orar por Israel, orar pelos judeus, para que eles se convertam e as escamas saiam dos olhos deles e eles creiam em Jesus. Amém? Então nós não viramos judeus, é o judeu que vira a igreja. Mas ele não deixa de ser judeu. Aqui, todos estão aqui, gentios, ou seja, todos os povos, brasileiro, alemão, francês, português, indígena, está tudo aqui junto com Israel, que é a igreja. Agora, quando a igreja for arrebatada, então Deus ele vai voltar a sua atenção exclusivamente para Israel. E haverá salvação.